Graças a Paz amados, estamos aqui para meditarmos em mais um texto da Palavra do Senhor. E o texto que estamos meditando, dando sequência, Jesus acalma a tempestade, agora a cura de dois endemoniados gadarenos. Está em Mateus, capítulo 8, versículo 28 até o 34. Mateus 8, 28 a 34. Diz assim a Palavra do Senhor. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogaram: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles saindo passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas essas coisas que aconteceram aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirassem da terra deles. Jesus ele tinha saído do barco, depois daquele momento da tempestade, desce ali na região dos Gadarenos, e aí ainda perto ali do barco, perto daqui. E aí, quando ele chega, vem ao encontro dele dois homens endemoniados. O texto vem falando exatamente sobre isso. E eles eram homens que, assim, viviam sob o domínio do demônio. Então, o primeiro tópico que eu gostaria de trabalhar é dominação cruel. Havia uma dominação cruel dos demônios sobre a vida daqueles dois homens. A dominação era tão cruel que eles viviam dentro dos sepulcros, lugar dos mortos. E eram homens furiosos, que ninguém podia passar perto deles. Era totalmente antissocial, as pessoas tinham medo, porque eles, além de viverem entre sepulcros, eles estavam assim, eles eram homens que com muita fúria, muita fúria. Eram homens atormentados, e essa tormenta, que eles tinham era algo que tirava realmente assim a paz da cidade, E é complicado realmente uma pessoa possessa ou presa por Satanás. E ela deixa de ser ela, e passa a ser dominada, E eu gostaria de fazer algum destaque nessa questão dessa dominação cruel. Havia também lá em Israel alguns homens que não criam, na questão dos anjos, demônios, céu, inferno, chamados saduceus, Eles realmente não tinham, eles eram homens, na verdade, da área da aristocracia, eram intelectuais, daquele período de Cristo, e esse intelectualismo deles era a negação do mundo espiritual. E com essa questão da negação do mundo espiritual, na verdade, eles eram dominados pelo demônio de outra forma, através do orgulho intelectual. Essa é a verdade. Havia essa questão. Então, isso é um perigo, esse é um perigo, é um grande perigo a ideia de que você dizer que Satanás não existe, que os demônios não existem. A cidade aqui, na verdade, eles como se eles não, o que eles faziam? Eles simplesmente cortavam volta, A ideia é assim, não existe, não quero nem ver, não quero passar perto, A ideia da negação, Israel, lá com os saduceus, a negação era de um jeito, aqui era a negação de outro jeito, Talvez em nosso tempo hoje, muitos teólogos, muitos estudiosos também têm essa negação, dizendo que Satanás não existe. Existe até uma teoria, dizendo que o próprio Satanás ele estaria preso e tudo, e a verdade é que não temos base bíblica para dizer que Satanás está preso. Em Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3, o próprio Paulo fala que nós temos a ideia da carne, dos demônios e o mundo. São três coisas que estão existentes e patentes.
Ainda em Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo fala que a nossa luta não é carne e sangue, mas é contra os principados e potestades, né? Os dominadores desse mundo tenebroso, né? Então, amados, é isso, né? É isso. Então, nós podemos entender que os demônios, eles existem, né? E eles estão aí. Eles estão aí. A negação é algo perigoso, porque as pessoas vão continuar presas, né? Vão continuar porque corta a volta e deixa para lá, deixa para lá. Não, a negação é mais fácil, negação é mais fácil. É bem mais fácil. É lógico que às vezes nós percebemos também que existe um outro lado, que as pessoas veem a questão de tudo para elas é espiritual. E às vezes não é, né? Às vezes não é. Nós temos hoje profissionais da área da psicologia, nós temos a psiquiatria, a área da neurologia, que cuida de questões, né, emocionais, questões dentro do coração, né? As doenças do coração, né, que está dentro do coração da pessoa. E isso aí é importante, esse tratamento, esse cuidado realmente, né? Então, muitas coisas são espirituais, mas muitas coisas realmente são patologias, né, que existem realmente, né? As patologias, assim como uma pessoa tem um problema de rim, de fígado, outro tem um problema de coração, ou tem um problema da patologia na área neurológica, natural, né? Quando nós nascemos da nossa mãe, em pecado me concebeu minha mãe, Davi fala sobre isso, quer dizer que a raça humana, ela nasce ela nasce pecadora por causa do pecado original e já nasce com as deficiências, com os problemas. Então, é natural. Mas não podemos negar e dizer que realmente a questão espiritual existe, né? Existe essa questão e não deve ser negada, não deve ser realmente negada, né? E às vezes nós vemos situações assim, os próprios, né, o próprio demônio usando a política, né? O próprio Cristo, quando foi crucificado, você vê que Judas ele foi induzido, né, uma ideia política, né? Existe muito segmento da sociedade realmente que querem ir contra Jesus, né? Em nosso tempo nós temos aí um momento, vivendo um momento de arte, né? Dita arte, que realmente se levanta contra Jesus, quer dizer, então é complicado, realmente são coisas complicadas. Aquilo que quer levantar contra Jesus, nós podemos dizer que são coisas realmente, não são coisas legais, não são coisas legais. Então é exatamente isso, né? Então existe essa ideia de negação, né, do mundo espiritual, e essa deixa para lá, né, corta a volta e deixa no sepulcro, e a cidade vivendo a sua vida, né? Então é o que aconteceu aqui. Mas Jesus chega e aí o que acontece? Jesus ele permitiu que os demônios fossem para os porcos, né? Porque na verdade Satanás não está preso, né? Não está preso, não é o momento. Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 3 fala a prisão de Satanás, o grande anjo com a corrente que virá prender Satanás. Então Satanás continua solto no mundo, né? E o momento dele vai chegar. Mas o que acontece, amados, é que Jesus permitiu. Por isso que ele perguntou a vocês, no versículo, se nós olharmos o versículo 29 até o versículo 31, né, os demônios questionam, você veio nos atormentar antes do tempo? Então Jesus fala, não, Jesus não veio realmente, né, era o momento de prender Satanás, né, então deixou ele à vontade. Então vai, você sai desse homem, você vai ficar aí, e aí Jesus manda eles saírem. Aí eles foram para os porcos. Eles foram para os porcos. Então, essa é a primeira parte que eu gostaria de tratar com você. Bom, essa segunda parte, nós vamos tratar sobre o Senhor Jesus devolve a vida deles, né, desses dois homens, né? Se na primeira parte havia uma dominação cruel, e agora Jesus ele intervém, né? Jesus permite que eles vão para os porcos, né? E aí, amados, naquele momento eles saem do sepulcro, né? Saem do lugar de morte. Naquele momento, todos que tinham medo, né? E aí eles estavam fora da sociedade, agora eles passam a fazer parte da sociedade, né? Jesus arrebata, retira, expulsa, na verdade, a fúria satânica que prendia eles. Deus fez isso, né? Agora eles estavam livres, né? Donos das suas próprias vidas. Então o Senhor Jesus devolve a vida para eles, né? A vida estava presa por Satanás e agora eles podem viver a vida, né? Então a ideia de que Jesus ele veio trazer a vida eterna, a salvação eterna, mas ele também traz a questão de a oportunidade para que nós venhamos viver a nossa vida, viver a vida, essa vida que nós temos, né? Então é exatamente isso.
Em Lucas capítulo 8, 35, a gente fala que são textos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, são textos sinóticos, e eu gostei de Lucas, ele dá uma explicaçãozinha mais detalhada sobre essa questão aqui. Lucas fala o seguinte: então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios vestido, e em perfeito juízo, e assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de temor. Né? Lucas 8, versículo 35. Antes de destacar aqui, antes de falar, eu gostaria de destacar um ponto importante. Mateus, ele relatou o fato. Né? Possivelmente Mateus não estava nesse momento, porque Mateus ele estava na coletoria, possivelmente, tá? E é difícil nós falarmos isso, não tem teólogo que vai dizer assim, foi isso, não existe teólogo que possa afirmar isso, mas possivelmente Mateus não estava nesse momento. Porque quando ele fala, quando eles foram no barco, os seus discípulos foram no barco lá no início, nós vamos entender, versículo 23, então entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram, quer dizer, ele não se coloca como se estivesse no barco. Então, nós podemos entender que Mateus não estava aqui, os seus discípulos. Então Mateus não estava, segundo o texto aqui. Então eu penso que Mateus não estava, alguém contou para ele, relatou que tinha dois homens endemoniados. Já Lucas, né, ele copiou, né, a Bíblia fala que Lucas foi aquele que investigou todas as coisas, né, para que ele formasse o livro dos Evangelhos. Provavelmente Lucas copiou parte do texto dele de Mateus, né, foi referência, Mateus, e foi Marcos, e Marcos coloca dessa forma aqui que Lucas colocou. Então nós temos Lucas colocando algo junto com Marcos, né, e Mateus diferente, né, porque Lucas ele colocou algo que ele pesquisou, né, e Marcos, ele escreveu, geralmente o que Marcos escreveu foi muito o que Pedro falou com ele, né, e Pedro estava presente aqui. Então o evangelho de Marcos e Lucas também tem uma função muito da questão do evangelismo, né? Falando sobre a questão do evangelismo, porque esse texto aqui de Mateus e Marcos fala que Jesus fala com ele para que ele possa ir para a casa dele, quer dizer, então, dos dois que foram, um foi dado ênfase em Mateus e Marcos, né? Um foi dado ênfase em Mateus e Marcos por causa da questão da missão, né? Vá para sua casa, fale, né? Então existe toda essa questão, tá? Então, amado, nós podemos entender, nós podemos perceber nesse texto, né, que agora eles estavam livres, eles eram donos das suas próprias vidas. O Senhor Jesus devolveu a vida deles. Vida de volta e aos pés de Jesus. Né? Vestidos, perfeitos, juntos, assentados aos pés de Jesus. Vou fazer uma aplicação para nós hoje. Né, para nós. Muitos... em nosso tempo, né, vamos falar também como aqueles gadarenos falaram. Muitos, infelizmente. Vão falar para Jesus ir embora. Muitos vão falar assim, Jesus, vai embora. Não quero você aqui. Eu não quero a sua palavra, eu não quero oração, eu não quero Bíblia, eu não quero. Muitos vão falar como os gadarenos. Muitos vão fazer isso. Muitos vão dizer para Jesus sair, não ficar. Mas, talvez esteja falando para você, nesse momento. Você que quer sua vida de volta. Você que precisa voltar a viver. Você que precisa a sua vida voltar a viver, mas com alegria. Né? Voltar a viver com alegria e aos pés de Jesus. Eles estavam ali naquele momento vestidos, perfeito juízo, quer dizer, tranquilidade, o coração feliz. Né? Talvez você precise voltar a viver. E de perfeito juízo, de forma tranquila, com o coração tranquilo. Você precisa voltar a viver. Talvez seja o momento entre você e Jesus agora. Embora eu esteja falando essa palavra, mas talvez você esteja sozinho, diante de um aparelho, celular ou computador, é você e Jesus nesse momento. Talvez seja o momento entre você e Jesus. E esse momento você e Jesus, eu gostaria de estar orando com você. Sabe por quê que eu gostaria de estar orando? Talvez você precise voltar a viver. E é necessário voltar a viver. É necessário realmente voltar a viver. E é um momento que
que muitos precisam voltar a viver. Eu gostaria de estar orando nesse momento. Vamos orar então? Ore comigo. Peça ao Senhor para voltar a viver. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, não sabemos quem está do outro lado, quem está nesse momento vendo esse vídeo. E que nós pedimos a ação do Teu Espírito para aqueles que precisam de voltar a viver, aqueles que precisam da vida de volta, aqueles que precisam realmente ter a sua vida entregue em Suas mãos outra vez, para que possam viver, que possam estar, Senhor Deus, sendo libertos. Pedimos que Tu entres com a provisão, com a libertação, com a liberdade, para que volte a viver. E viver aos pés de Jesus de forma tranquila, e volte a viver, Senhor Deus, de forma que a vida seja uma vida prazerosa e aos Seus pés. Eu peço a Tua intervenção nesse momento. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, amado, Jesus, Ele, no momento de dominação cruel, Jesus é aquele que traz a vida de volta. E traz a vida de volta porque Ele tem interesse na eternidade, na vida após a morte, mas Jesus é o Emmanuel, Deus conosco. Ele tem interesse na sua vida aqui, no meio da sua família, dos seus familiares, no meio do trabalho, em todo e qualquer lugar, na igreja, em qualquer lugar que você estiver. Jesus tem interesse que você viva a vida, e viva a vida bem, com paz, com tranquilidade. E viver a vida bem é viver a vida com Jesus, o Senhor do Universo, que tem controle de todas as coisas. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, pode ter certeza, que trará uma paz no seu coração que você não pode explicar com palavras, porque a paz de Jesus, ela excede todo entendimento. E tenha certeza que, assim como Jesus, eu falei no vídeo passado, marcou a história antes e depois de Cristo, que Jesus marque a sua vida, a sua história, que a sua vida seja marcada antes e depois de Jesus. Que Deus te abençoe.